Hoje vocês vão conhecer quais são as 10 doenças que mais matam aqui no Brasil e quantas pessoas morrem por ano em média com cada uma dessas doenças. Em 10º lugar, cerca de 20 mil pessoas morrem todos os anos por doenças desconhecidas ou mal definidas. Sim, parece que eu tô te achando com cara de palhaço, mas não. Em 10º lugar são aquelas pessoas que morreram por alguma doença, só que os médicos eles não conseguiram identificar, qual que é a doença, não conseguiram definir bem qual que era a doença que matou essa pessoa. Por isso que eu deixei isso aqui em 10º lugar, porque assim, a pessoa morreu de uma doença. Só que os médicos, infelizmente, não conseguiram dar um diagnóstico ali preciso antes. Então, em 10º lugar tá isso aí. São causas mal definidas, são doenças que não foram identificadas pelos médicos. E o número é esse: cerca de 20 mil pessoas morrem todos os anos com esse problema. Em 9º lugar, eu fiz uma junção de 3 doenças pelo fato delas terem assim, uma taxa de mortalidade meio que parecida umas com as outras em números. Em média, 25 mil pessoas morrem por ano de doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. Que doenças são essas? São doenças como a diabetes, o hipertiroidismo, o hipotiroidismo, a obesidade, doenças de Addison e assim por diante. Em 8º lugar fica as doenças renais, com uma média anual de mortes 30 mil pessoas todos os anos. E dentre todas as doenças renais, a que mais mata é a insuficiência renal crônica, que é quando seus rins não funcionam e você precisa fazer hemodiálise. Em 7º lugar, tem algo que mata cerca de 40 mil pessoas todos os anos. Eu estou falando das doenças digestivas, como o câncer de estômago, que é uma doença extremamente grave, pode se desenvolver silenciosamente por anos antes de ser detectada. Também úlceras pépticas, que podem causar dor abdominal intensa e complicações graves se não foram tratadas adequadamente. Uma outra doença é a cirrose hepática, que também é uma doença digestiva, muitas vezes causada por doenças hepáticas crônicas e consumo excessivo de álcool pode levar aí a complicações extremamente graves também, incluindo a insuficiência hepática. Também doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a colite, por exemplo, colite ulcerativa, que são distúrbios crônicos que podem causar sintomas debilitantes e também requerem um tratamento a longo prazo para controlar a inflamação. Só que se não prevenir, se não houver esse tratamento, pode sim levar à morte aí. O 5º lugar é causador de cerca de 60 mil mortes anuais em média, que são as doenças infecciosas e parasitárias. A AIDS, por exemplo, apesar de ser uma doença muito antiga, ainda não tem cura e continua sendo um problema enorme de saúde pública, especialmente em regiões com alta prevalência dessa doença. Também a tuberculose, que das doenças infecciosas é uma das principais causas de morte em todo o mundo, e no Brasil não é diferente. Temos também a influenza, que é a gripe. Às vezes você pensa, mas gripe é coisa leve. Aí que você se engana. A gripe, ela pode sair de um estado de leve para grave rapidamente e levar a pessoa à morte. Muitas pessoas morrem hoje porque começou com uma gripezinha e ela evoluiu e a pessoa acabou indo a óbito. E não só essas. Doenças transmitidas por mosquitos, por exemplo, como a dengue e a zika, representam uma ameaça contínua em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil. Em 4º lugar, temos as doenças respiratórias crônicas. Entre elas são a pneumonia, que é uma infecção pulmonar frequente, muito frequente. Temos a bronquite, que é ainda mais frequente. Hoje parece que é moda a pessoa ter bronquite. A bronquite ela envolve uma inflamação crônica das vias aéreas e a produção excessiva de muco. Temos também a asma, que é outra condição inflamatória. Então, assim, essas doenças, elas matam em média, anualmente, cerca de 80 mil pessoas. Então olha o tamanho da gravidade da situação. E finalmente nós chegamos no nosso top 3. E para abrir aqui com a 3ª colocação, a gente tem as doenças cerebrovasculares, que são AVC hemorrágico, AVC isquêmico, trombose cerebral e embolia cerebral. Essas doenças, elas são responsáveis por cerca de 110 mil mortes anualmente.
Em segundo lugar, a gente tem os tumores malignos, câncer de pulmão, câncer de próstata, de mama, de estômago. O câncer, ele é uma doença muito antiga. Para você ter uma ideia, existe evidências de tumores em múmias egípcias datadas de milhares de anos atrás. Então, há milhares de anos, o câncer vem atormentando a humanidade. E essa doença, ela é responsável por cerca de 200 mil mortes todos os anos. E finalmente a gente chegou ao top 1 da lista, que é responsável por 340 mil mortes anuais. Essa doença nada mais é do que as doenças cardiovasculares, infartos e AVCs. O primeiro relato que se tem documentado de um infarto agudo do miocárdio remonta do século XVIII, quando o médico inglês John Hunter descreveu em seus escritos clínicos uma condição que se assemelha ao que hoje conhecemos como infarto do miocárdio. Então temos que esse foi o primeiro infarto documentado da história. E de lá para cá, essa doença vem ceifando a vida de milhares de pessoas. 340 mil é o dado moderno que a gente tem. É a estimativa média moderna de pessoas que morrem todos os anos. 340 mil pessoas. E aí, você sabia que as doenças cardiovasculares matavam tanta gente assim? Deixa nos comentários aí.